Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Lendas do Universo DC, Os Novos Titãs, edição 20, Marv Wolfman aqui na capa, né? É o roteirista, e temos essa capa aqui cheia de ação desenhada pelo Eduardo Barreto. Olha só, capa bem legal mesmo, né? Eu gosto dessas capas com ação, né? Parece que a gente já entrou no quadrinho, né? Ao olhar a capa aqui. Temos aqui a lombada, Novos Titãs, Lendas do Universo DC, Marv Wolfman. Temos um busto aqui, que no caso aqui é um dos inimigos, né, dos Novos Titãs, edição 20, DC Comics. Na contracapa nós temos aqui a Ravena e a Fobia, né, que também vai ser uma das personagens aqui que nós vamos encontrar dentro desse encadernado. Origens, né, tá aqui estou aproximando caso vocês queiram ler. Aqui nós temos 176 páginas, ok? E essas aqui estão as edições que estão neste encadernado. Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição. Vamos lá, edição 20 de Lendas do Universo DC, Novos Titãs. Aqui nós temos edições de abril de 1988 até setembro de 1988, né, da publicação regular. E ainda temos mais uma edição aqui do Tales of Teen Titans, de março de 1988, ok? E aí começamos a nossa história, que é a continuação direta, tá? É a continuação direta da edição anterior, tá? Na edição anterior nós tivemos ali o GNU, né? Ele contrata alguns criminosos para enfrentar os Novos Titãs, ele sequestrou a matriarca do caos, né? Que está esperando ali, né, um filho, né, do irmão Sangue. Isso preocupa todos, né, as autoridades, inclusive, e mais ainda os Novos Titãs. Então nós vamos ter aqui vamos ter aqui a resolução desse pequeno arco, né, onde o GNU sequestra a matriarca do caos e contrata aqui alguns criminosos para enfrentar os Novos Titãs. Lembrando que nós temos o Danny Chase aqui também, já adicionado aqui à equipe dos Novos Titãs, né? E aí nós vamos ter todo o confronto aqui dos Titãs com esses vilões aqui contratados. São 3 aqui no momento, ele contratou 4, né? Mas o Mestre dos Fantoches não está enfrentando aqui. Nós temos o Chip, o Tridente e o Disruptor, né? Enfrentando aqui os Novos Titãs. E uma briga realmente acirrada aqui com esses desenhos incríveis, né? Cara, eu gosto muito desses desenhos aqui também do Eduardo Barreto. E esse quadrinho, né? O quadrinho aqui dos Novos Titãs, ele é muito bom, né? As histórias escritas pelo Marv Wolfman, né? Realmente são excelentes. A gente vê assim histórias com enredo muito bem amarradinho, né? Com deixas muito boas para as próximas histórias também. Então realmente é uma coleção muito boa que eu acho que vocês ainda conseguem fazer inteira se vocês se interessarem por ela, né? E aí nós vamos ter aqui que o Chip, após a batalha deles aqui, nós vamos ver aqui que o Chip, né? O Chip ele acabou sendo capturado pelos Novos Titãs. O Tridente e o Disruptor não, mas o Chip sim, ele foi capturado. Você vê, a gente vai tá vendo aqui que a Ravena também, eles estão numa investigação, ao mesmo tempo que eles estão enfrentando esses criminosos, né, contratados pelo GNU. A gente também está vendo uma investigação, né, que envolve também os Titãs ali, Ravena, né, o Dick Grayson, para tentar descobrir onde estaria o GNU, porque eles querem descobrir o paradeiro da matriarca do caos. E o Chip vai ser preso ali, né, sob a responsabilidade do Mutano, na Torre Titã. E aí a gente vê aqui que esse era exatamente o plano do GNU, né? Fazer com que um deles, eu acho que principalmente o Chip, entrasse na Torre Titã, porque ele quer ali informações sobre os Novos Titãs, né? Na verdade, a gente vai ver aqui que o GNU ele sequestra a matriarca do caos, ele contrata esses criminosos. Tudo é para despistar, tudo é para mascarar a real intenção dele, que é nada mais nada menos do que descobrir o modus operandi, a forma como os titãs atuam, né? Ele quer descobrir como os titãs atuam, quem são os novos titãs, na verdade, as identidades secretas, né? Os seus poderes. Ele quer
o máximo de informação que ele puder sobre os novos titãs, né? E aí a gente vai ver que os titãs eles acabam prendendo também o tridente e o disruptor. A gente vê ali que com exceção do tridente, né, o disruptor e o chip eles querem abandonar a vida do crime. Eles querem voltar para a prisão, querem acabar de cumprir a pena deles e querem voltar para a prisão. E o chip, né, mesmo ele tendo feito aquilo que o GNU queria, de buscar algumas informações, ele resolve ir para Star, né, que é os laboratórios Star, que era onde a matriarca do caos estava, né? E ao chegar lá para se entregar, ele dá de cara com o cara que é o obstetra que cuidava da matriarca do caos, que nós vimos, né, na edição passada, que ele é o GNU, né? E aí o Chip dá de cara com o GNU ali, com esse cara, e ele revela então ali para todos que aquele cara ali é o GNU. E aí ele leva um tiro, né? E a Ravenna transporta os novos titãs imediatamente para lá, e eles acabam entrando em confronto ali com o GNU propriamente dito, né? Não mais com os capangas dele, não mais com os seus contratados, mas com com o GNU mesmo, né? E ele é uma figura difícil de capturar, né? É alguém realmente muito esperto, muito astuto. Ele dá até um tiro aqui no Mutano, né? E aí os titãs são obrigados ali, de uma certa forma, a recuar a perseguição para cuidar dos seus, né? Tanto do Chip também, que acabou sendo ferido aqui, mas principalmente do Mutano. E aí a gente vai ver aqui que o GNU abandona a matriarca do caos, né? Porque ele já conseguiu não exatamente tudo que ele queria, mas algumas informações, pelo menos o primeiro passo do seu plano ele já conseguiu, que é obter algumas informações sobre os Novos Titãs. E aí os Novos Titãs conseguem encontrar a matriarca do caos, acabam libertando ela, e ela acaba dando à luz ali a uma menina, o que faz ela dizer e pensar que a maldição do irmão sangue terminou, porque afinal de contas a maldição iria continuar se nascesse um menino, mas nasce uma menina, ok? E aí na nossa próxima história aqui nós vamos ter ainda, né, eles lá na maternidade, né, a menina ali com a mãe, né? Enfim, nós vamos ter um pouco dessa continuidade aqui, vamos ter a continuidade dos conflitos amorosos, né? Envolvendo principalmente o Vic, que é o ciborgue, e a sua namorada, que está querendo ir para Los Angeles, né? Trocar de cidade, ele não aceita isso muito bem. Mas a nossa história aqui vão ter como personagens principais a Ravenna e a fobia, né? A fobia que vai causar ali mortes, né? Através do medo, as pessoas vão acabar enxergando incêndios, ou seja, elas vão acabar enxergando, na verdade, aquilo que elas mais têm medo. Essa primeira vítima aqui, na verdade, ela enxergou incêndio e ela tinha medo de morrer queimada e acabou morrendo de medo mesmo. Ou seja, a fobia vai cometer vários assassinatos, fazendo com que as pessoas morram de medo, dos seus próprios medos, né? E aí a Ravenna vai ser a personagem aqui que vai enfrentá-la, né? A fobia está amando, né? Ela está agindo ali amando do seu chefe ali, né, de um líder ali, e aqui nós vamos ver que ela então segue a sua onda de assassinatos ali, e a Ravenna então vai ser a sua principal opositora, né? Vai ser praticamente um quadrinho aqui envolvendo só a Ravenna e a fobia, né? E a gente vê também aqui que a fobia também tem os seus medos também, ela tem o seu medo também, né? Inclusive ela descobre qual é o seu medo. E o interessante aqui que uma das vítimas, talvez a vítima principal que a fobia tivesse que matar ali, seria o seu próprio pai, né? Então ela vai encontrar o próprio pai para matar, mas ela não vai conseguir. Aqui, ó, em um dos momentos que a fobia enfrenta a Ravenna, a fobia tenta amedrontar a Ravenna com a imagem do pai, que era o Trigon, né? Só que aí a Ravenna consegue, né, superar isso, consegue ser mais forte, ter a mente mais forte, e aí é o momento aqui onde nós vamos ver que a fobia encontra o seu pai, que ela não sabia, né, que essa vítima importante que ela teria que matar era o seu próprio pai, e aí ela não consegue fazer isso, né, a Ravenna chega, e aí elas não lutam mais. Pelo contrário, a Ravenna a ajuda, né, usa de seus poderes, inclusive, para ajudá-la, né? E aí nós vamos ver, então, a fobia, né,
ali sendo ajudada pela Ravenna e pelo pai, e a Ravenna então encerra, né, fecha o arquivo ali Fobia, ou seja, pelo menos neste momento aqui, a Fobia ela foi, digamos assim, é um caso, é uma inimiga que estaria fora de ação, né? Enfim, continuando a história aqui, nós vamos ter uma história, a conspiração do Cuco, né? Onde nós vamos ver aqui a família do Gianni Chase, né? Que são agentes secretos, né? O pai e a mãe, encontrando aqui com os Novos Titãs, eles vão se confraternizar ali, inclusive eles vão conhecer até um asilo ou uma casa de repouso para antigos agentes secretos, que é comandada pelo avô do Danny Chase, né? E ali eles vão acabar se envolvendo em uma aventura. Por quê? Porque nós vamos ter aqui a volta da Godiva, né? A Godiva que vai ser contratada ali para matar um agente secreto chamado Cuco, né? E esse agente secreto estaria com informações valiosas de uma organização criminosa, e essa organização criminosa contrata os serviços da Fobia para matar esse agente secreto que se chama Cuco, ou pelo menos tem esse codinome Cuco, né? E vai acabar envolvendo aqui os Novos Titãs, né? Porque exatamente a Fobia vai para os Estados Unidos, né? E ela vai atacar exatamente essa casa de repouso para antigos agentes secretos, que também acaba sendo um lugar de refúgio, né, para esses agentes secretos ali. E aí nós vamos ter mais uma vez o confronto entre a Godiva, né, e os Novos Titãs, né, ou seja, uma antiga inimiga aí enfrentando aí os Novos Titãs, né? Não tão antiga assim, mas alguém que já apareceu antes aí, né, em algumas edições anteriores, enfrentando os Novos Titãs, né? E o interessante aqui é que os Novos Titãs, né, apesar de todo o esforço deles ali, eles vão ser capturados, inclusive, pela Godiva, vão ser salvos aqui pelo Danny Chase e pelo avô dele, né? Apesar, como eu estava dizendo, apesar de todos os esforços, né, dos Novos Titãs em proteger o agente Cuco, né, eles não vão conseguir. O agente ele vai acabar morrendo, ele acaba morrendo, né? Os Novos Titãs conseguem, né? Eles não conseguem impedir ali a morte desse agente secreto, né? E a Godiva ela acaba fugindo mais uma vez ali. Enfim, é interessante ver que o Mark Wolfman coloca, né, apesar de todos os poderes que os Novos Titãs têm, ele coloca os Novos Titãs também em algumas posições, né, como essa, né, de que apesar de todos os poderes dele, de toda a inteligência que eles têm ali, eles não conseguem sempre vencer, né, como é nesse caso aqui, em que eles acabaram não conseguindo salvar a vida do agente Cuco, né? A nossa próxima história aqui, nós vamos ter, né, dois personagens, que é a Vicky, né, e o Chris. Eles são personagens, eles são um casal, né, eles eram amigos, né, mas depois eles acabaram se relacionando. Mas a gente começa a história aqui com a Vicky, né, com ela tentando matar o Chris, né, que é o Christopher. E aí a gente vai descobrir aqui tudo isso, porque o Christopher, nessa fuga, né, ele acaba se encontrando com os Novos Titãs, né? Os Novos Titãs vão ter o primeiro confronto com a Chris, e aí o Chris ele vai o, o, o Chris, né? Na verdade os Novos Titãs eles vão ter o primeiro confronto com a Vicky, né? Com a Vitória, com a Vicky. E aí eles vão levar, né, eles vão conseguir ajudar o Vicky nesse momento e levar o Vicky para a Torre Titã. E lá na Torre Titã ele vai revelar então, né, que ele e a Vicky, né, eles eram amigos antes, mas depois eles passaram a ser um casal, e que eles acharam um disco com as letras que formavam a palavra herói. E eles ao discarem essas letras, né, tipo aquele telefone antigo que tinha os números que você tinha que discar, né, você discava 2, 2, 6, 7 para você chamar o número. Hoje em dia já é tudo digital, né, ali e tal, enfim. Mas antigamente nós tínhamos aí, para quem não sabe, os telefones eram um disco que você colocava o dedo no número, discava, o número voltava, aí você colocava o número, enfim. Era todo um processo muito até interessante e saudoso, né? A gente vai falando isso aqui, realmente bate até um saudosismo, enfim. De qualquer forma, é um disco aqui, tá vendo? É esse disco com a palavra herói em inglês, aqui tá em inglês, né?
Hero, né, tá em inglês, e toda vez que eles discavam essa palavra aqui nesse disco, eles se transformavam em um herói, mas toda vez em um herói diferente, nunca no mesmo herói, e sempre com um poder diferente. Contanto que a cidade deles, né, passou a ser uma cidade conhecida como a cidade dos heróis, porque haviam muitos heróis lá, mas na verdade não haviam, era sempre os dois ali, só que cada vez que eles discavam, eles se tornavam um herói diferente. Só que aí o Vic, né, e a Chris, eles acabaram se separando, né, o Chris ele acabou deixando de gostar dela, a Vicky ficou muito amargurada com isso, ficou muito triste com isso, ele acabou se apaixonando por outra moça, ele foi fazer faculdade, se apaixonou por outra moça, e aí ela acabou então, a Vicky acabou então querendo se vingar dele, ou seja, aquela paixão, né, reprimida, aquela coisa de que amava muito o outro e agora que não, que foi rejeitada, né, ficou com aquele sentimento de raiva e de vingança, querendo se vingar, né, querendo dar um troco, digamos assim. E aí a gente vai continuar vendo a relação do Cyborg com a sua namorada, que foi realmente para Los Angeles, ela não desistiu de ir para Los Angeles e deixou o Vic em Nova York. E a gente vai ver também que a Vitória, né, ela acabou se envolvendo com uma seita, né, com uma seita muito estranha ali, que fica falando dentro da mente dela ali, enfim, e ela acabou se envolvendo com essa seita, e ao se envolver com essa seita, e ela que já estava rancorosa, magoada, e ao se envolver com essa seita, que é uma seita realmente do mal ali, né, a gente entende dessa forma, ela acabou usando o disco, cada um tinha um disco, né? Tanto o Chris quanto a Vitória, eles tinham um disco cada um. E eles discavam a palavra herói e se transformavam em um herói, como eu disse. Só que como ela estava amargurada e ainda conhecendo essa seita, ela passou a discar a palavra herói ao contrário, e isso deu a ela poderes, ela ficou poderosa, mas com uma personalidade maligna, ou seja, ela deixou de agir como uma heroína e passou a agir como uma vilã, né? Principalmente nesse ponto aí de matar o ex-namorado, né? E a gente vai vendo que a arte, né, continua belíssima, cheia de ação, essa água aqui, né, dá realmente uma sensação de muito movimento. E o primeiro titã que a Vitória, né, que a Vicky enfrenta, é o Vic também, né, que é o nosso ciborgue ali. E ela acaba derrotando o ciborgue, né? E aí a Vitória ela parte para a Torre Titã, que é exatamente onde está ali o Christopher, né, que é o Chris, sendo protegido pelos Novos Titãs. Só que os Novos Titãs eles não conseguem também vencer a Vitória. Nenhum deles consegue, nem mesmo a Ravena tentando levar a Vitória para outra dimensão, ela tem sucesso. E os Novos Titãs, eles apanham muito, eles sofrem realmente bastante ali para vencer a Vitória, só que eles não conseguem, eles apanham muito, eles saem derrotados. A Vitória leva o Christopher com ela, raptado, né? Ela consegue raptar o Christopher, e aí nós vamos ver aqui nessa segunda parte desse arco aqui, os Novos Titãs ali derrotados, machucados, né? Tendo inclusive que ser atendidos por médicos. A gente também está vendo aqui a Ravena, que ela acabou se perdendo em algumas dimensões, porque ela tentou levar a Vitória para uma outra dimensão para afastar ela dos Titãs, só que ela não conseguiu sucesso com isso, né? Mas ela acaba voltando ali, né? E encontra os amigos ali todos machucados ali, tenta usar os seus poderes ali para fazer com que eles se recuperem. A gente vê que a Vitória está com o Christopher preso ali, amarrado, né? E ela começa a contar, então, tudo que aconteceu com ela, que ela acabou se prostituindo, que ela acabou ficando amargurada, que ela acabou se envolvendo com essa seita chamada os Filhos do Sol, ó, que eles acabaram revelando, né, coisas para ela, usando ela, incentivando ela, mostrando a ela um outro caminho, que no caso foi um caminho maligno ali, né? Enquanto ela está contando tudo isso, os Novos Titãs chegam, encontram ela ali, né? Inclusive a Ravena espanca muito ela, bate muito nela, né? Ela acaba ficando muito ferida e sendo levada então para as instalações da Star
para que ela possa ser ajudada ali e examinada, né, para que eles possam descobrir, né, sobre esses poderes aí, sobre esse disco. Só que o que eles não sabiam é que essa seita, Filhos do Sol, fez com que que a, que a Vitória ela não dependesse exclusivamente do disco para adquirir poderes, mas ela aprendeu a armazenar poderes, né, com ela, ou seja, ela não precisaria mais do disco para se transformar. E é exatamente isso que acontece. Com os poderes armazenados que ela tinha no seu corpo, ela se transforma mais uma vez e adquire poderes, e aí começa a causar muita destruição, causa mais danos ali aos Novos Titãs. Os Novos Titãs continuam apanhando muito, eles realmente têm muita dificuldade ali, e eles só não perecem ali porque ela acaba, né, a própria Vitória, ela acaba se transformando em uma energia, em um facho de luz ali e desaparece, como se ela tivesse ali apenas recuado, né? Ou seja, ela recua para que em algum outro momento, quem sabe, ela possa atacar. Até porque ela ficou com um disco, né? Ou seja, eram 2 discos que estavam em poder dos Novos Titãs, mas que agora ela conseguiu recuperar um disco ali, ou seja, vai ser uma personagem que vai voltar aí com certeza. São essas deixas aí que o Marv Wolfman deixa pra gente, né? Que mostram que no futuro vai ter mais algum confronto entre os Novos Titãs e a Vitória, né? E aqui nós temos aqui um momento muito interessante, onde nós vamos ter uma recapitulação das últimas aventuras dos Novos Titãs. Nós vamos ter aqui o Dick Grayson e o Mutano conversando, e eles vão relembrar aqui alguns acontecimentos, algumas batalhas que eles tiveram, né? Inclusive contra os terroristas zandonianos que estavam tentando explodir Nova York. Eles enfrentaram também o padrasto do Mutano, né, que acabou se transformando no Mento, né, e os híbridos, enfim, a Godiva, o Gnu, ou seja, eles vão recordar esses momentos mais recentes de combate aqui dos Novos Titãs, inclusive o momento que eles enfrentaram aqui essa última história, que eles enfrentando aqui a Vitória, né, e tentando ajudar ali o Chris, né. E aí nós temos a nossa última história aqui, onde nós vamos ver que a Torre Titã, que foi muito avariada por conta da Vitória, porque a Vitória realmente causou muita destruição dentro da Torre Titã, eles contratam aqui um técnico, né, que é meio hippie ali, o cara muito inteligente, ele consegue realmente reconstruir os sistemas ali da Torre Titã, né? E nessa história aqui nós vamos ver que o Danny Chase, ele vai então tentar descobrir, ou pelo menos utilizar os arquivos dos Novos Titãs para descobrir um pouco da história de seus companheiros, né? E aí, utilizando os arquivos ali, junto com o Jericó, ele vai descobrindo um pouco da história de cada um. Por exemplo, a do próprio Jericó, né? Inclusive ele descobre que o Exterminador é o pai do Jericó, a história dele toda, como que ele acabou ficando mudo, né? Enfim, vai descobrir as histórias ali de Ravenna, né, de quem é o pai dela, o Trigon, a origem dela. E aí, de uma certa forma, a gente também vai revendo essas origens aí também, né? Isso era interessante na época, né, porque de repente quem comprasse essa edição aqui dos Novos Titãs, ou tivesse acompanhando os Novos Titãs de uma forma que não fosse desde o início, teria novamente ali uma oportunidade de conhecer a origem dos personagens, porque não é como hoje, né, pessoal, que a gente vai na internet, a gente consegue descobrir a origem dos heróis. Nessa época, anos 80, se você perdia uma edição, para você saber o que aconteceu lá naquela edição, de como o herói surgiu, era muito difícil, né? Só mesmo contando com alguma republicação que nós nem sabíamos quando iria acontecer, se é que iria acontecer, né? Muito diferente de hoje. Então esses momentos aqui de recapitulação, de recontagem de origem, para a época era muito importante. Talvez a gente ache hoje, pô, mas de novo, vai contar de novo isso? Para a gente hoje pode parecer, né, repetitivo, mas na época esses momentos aqui eram importantes para aqueles que estavam começando recentemente a conhecer os heróis, né? Aí a origem do Asa Noturna, enfim, da Estelar, ou seja, o Danny Chase ficou descobrindo a origem de todos os seus
companheiros ali, inclusive o Mutano, com exceção da Moça Maravilha, né? E aí no final aqui ele acaba sofrendo uma descarga ali, ou seja, a Torre Titã acaba sofrendo um colapso ali, coisas estranhas estão acontecendo com os equipamentos estão acionando sozinho, e aí eles descobrem que eles foram sabotados, né? E quem sabotou? O Gnu. O Gnu que já tinha buscado informações naquele pequeno arco lá, em que ele sequestra a matriarca do caos, né, contrata o Chip e outros criminosos, ele então já tendo algumas informações, ele se infiltra na Torre Titã como, aqui está a máscara, né, como esse técnico de informática hippie ali, né, e ele consegue ainda mais informações sobre os Novos Titãs, ou seja, o Gnu está realmente com a intenção de descobrir tudo o que ele puder sobre os Novos Titãs, porque pelo visto ele tem a intenção de derrotar definitivamente os Novos Titãs. E a nossa história vai terminar aqui com o Dick Grayson prometendo a Moça Maravilha que vai sim continuar investigando e descobrir um dia a origem dela para que ela possa entender todo o seu passado. E terminamos assim a edição 20 de Lendas do Universo DC, Os Novos Titãs. Pessoal, um grande abraço aí e fiquem com Deus.